Nas profundezas das montanhas do Himalaia, onde o céu se encontra com a terra e o silêncio reina absoluto, havia um mosteiro que parecia flutuar sobre as nuvens. Este lugar sagrado, construído há séculos pelos primeiros monges que buscavam a iluminação, era o lar de Qian, um monge dedicado e introspectivo. Qian dedicara toda a sua vida à prática da meditação e ao estudo dos antigos textos budistas, imerso na busca pela sabedoria e pelo desapego que o levariam à tão almejada iluminação. A vida no mosteiro era simples, mas rigorosa. Os dias de Qian começavam antes do amanhecer, quando ele se levantava para a primeira meditação do dia. As frias pedras do chão tocavam seus pés descalços enquanto ele caminhava até o salão de meditação, onde o silêncio era profundo, quase palpável. Sentado em posição de lótus, Qian mergulhava em sua prática, tentando alcançar a quietude da mente, um estado de pura consciência onde as distrações do mundo exterior se dissipavam. No entanto, apesar de seus esforços e de muitos anos de prática diligente, Qian sentia um vazio persistente. Era como se estivesse à beira de uma grande revelação, mas incapaz de dar o passo final. Esse sentimento seguia como uma sombra, especialmente durante as longas noites solitárias, quando o vento uivava nas montanhas e a escuridão envolvia o mosteiro como um manto. Certa manhã, após uma noite particularmente difícil de meditação, Qian decidiu sair para uma caminhada. As trilhas ao redor do mosteiro eram familiares para ele, mas naquele dia algo o atraiu para um caminho menos explorado, uma trilha estreita que serpenteava pela encosta da montanha. A neve crocante sob seus pés era o único som que rompia o silêncio do amanhecer. Depois de caminhar por horas, Qian avistou uma figura solitária à distância, sentada à beira de um penhasco, olhando para o infinito. À medida que se aproximava, pôde ver que era um ancião de aparência serena, com longos cabelos brancos e olhos que pareciam conter a sabedoria de eras passadas. O ancião estava envolto em uma capa simples, desgastada pelo tempo, mas havia algo nele que emanava uma sensação de profunda paz e poder. Qian, respeitosamente, fez uma reverência antes de se sentar ao lado do ancião. Eles ficaram em silêncio por algum tempo, apenas observando o vasto panorama das montanhas que se estendia diante deles. Finalmente, o ancião falou, sua voz era suave, mas carregada de significado. Qian, disse o ancião, sem sequer olhar para ele, você tem caminhado por esta trilha há muito tempo, mas carrega consigo um peso desnecessário. As palavras do ancião surpreenderam Qian. Como ele sabia seu nome? E o que significava aquele peso? Intrigado, Qian perguntou, venerável, que peso é esse que eu carrego? O ancião virou-se para ele, seus olhos penetrantes fixando-se nos de Qian. O peso de suas expectativas, Qian. O peso de buscar fora o que já está dentro. Com essas palavras enigmáticas, o ancião retirou uma pequena caixa de madeira, envelhecida e simples, de dentro de sua capa. Ele a segurou por um momento, como se ponderasse sobre sua importância, antes de entregá-la a Qian. Dentro desta caixa, disse ele, há algo que pode mudar sua vida para sempre. Mas lembre-se, o que realmente importa não é o que está dentro, mas o que você fará com isso. Qian aceitou a caixa com reverência, sentindo seu coração acelerar. O ancião levantou-se lentamente, seus movimentos eram graciosos, como se fosse uma parte da própria natureza. Sem mais palavras, ele se afastou, caminhando pela trilha oposta e desaparecendo entre as árvores cobertas de neve antes que Qian pudesse fazer mais perguntas. Segurando a caixa com cuidado, Qian retornou ao mosteiro. O caminho de volta parecia mais longo, como se o peso da caixa tivesse alterado sua percepção do tempo e do espaço. Quando finalmente chegou ao mosteiro, o sol já estava alto no céu, banhando tudo com uma luz dourada. Qian foi diretamente para seu quarto, onde se sentou diante da caixa, sua mente girando com perguntas. A caixa era pequena, feita de madeira escura e polida, com entalhes que formavam padrões intrincados, talvez símbolos antigos que Qian não conseguia decifrar. Ele passou os dedos pelos entalhes, sentindo a textura da madeira sob sua pele, enquanto sua mente tentava desvendar o mistério que ela continha. O que poderia estar escondido ali dentro? Um segredo antigo, um artefato sagrado, ou talvez algo ainda mais valioso. Qian passou horas sentado, contemplando a caixa, tentando acalmar sua mente agitada. Ele sabia que o ancião havia deixado uma mensagem clara. O conteúdo da caixa era menos importante do que a compreensão que ele obteria ao abri-la. No entanto, a curiosidade era intensa, e a possibilidade de encontrar algo que pudesse finalmente preencher o vazio que ele sentia era tentadora demais para ignorar. Finalmente, após o que pareceram ser incontáveis horas de contemplação, Qian decidiu abrir a caixa. Ele respirou fundo e, com mãos firmes, soltou o fecho que a mantinha fechada. Ao levantar a tampa, Qian encontrou uma pequena estátua de Buda esculpida em pedra. Era uma figura simples, sem adornos,
mas sua expressão serena e os detalhes meticulosos a tornavam incrivelmente bela. Ao lado da estátua, havia um pergaminho enrolado, preso por um laço de seda. Com cuidado, Qian desenrolou o pergaminho e leu as palavras escritas com tinta preta. Você busca a iluminação nas coisas externas, mas ela reside dentro de você. A estátua é apenas um reflexo daquilo que você já é. Medite sobre isso e encontrará o que procura. Qian sentiu um arrepio percorrer seu corpo enquanto as palavras ressoavam profundamente em sua mente. Ele passou o resto da noite em meditação, focando em cada palavra do pergaminho. Com o tempo, a verdade por trás da mensagem começou a emergir, como uma flor desabrochando lentamente. Ele percebeu que, por anos, havia buscado respostas fora de si, acreditando que a iluminação era algo que ele poderia alcançar através de estudos, rituais ou objetos sagrados. No entanto, a mensagem do ancião e a simplicidade da estátua de Buda estavam lhe mostrando que a iluminação não era algo a ser encontrado, mas sim reconhecido. Era uma parte intrínseca de sua própria natureza, algo que sempre esteve presente, mas que ele não havia percebido devido às distrações e ilusões do mundo. Nos dias seguintes, Qian dedicou-se completamente à meditação introspectiva. Ele se afastou de suas práticas habituais e se concentrou em olhar para dentro de si mesmo, observando seus pensamentos, seus sentimentos e a natureza de sua mente. Gradualmente, ele começou a experimentar uma transformação interna. A inquietação que antes o atormentava foi substituída por uma sensação de paz profunda, uma serenidade que ele nunca havia experimentado antes. Durante uma tarde especialmente tranquila, enquanto meditava no jardim do mosteiro, cercado pelas flores que ele havia cuidado durante tantos anos, Qian teve uma revelação. Ele compreendeu que o vazio que sentia era resultado de sua própria busca incessante por algo fora de si. Ao aceitar a verdade de que a iluminação já estava dentro dele, ele foi capaz de libertar-se do peso de suas expectativas e encontrar a paz interior que tanto desejava. Com essa nova compreensão, Qian decidiu voltar à trilha onde havia encontrado o ancião. Ele carregava a caixa consigo, não por necessidade, mas como um símbolo da jornada que havia feito. Ao chegar ao penhasco, encontrou o ancião sentado no mesmo lugar, como se o tempo não tivesse passado. "O que você encontrou?" perguntou o ancião, sem desviar o olhar do horizonte. Qian, com um sorriso tranquilo, respondeu: "Eu encontrei a mim mesmo." O ancião assentiu, satisfeito com a resposta. "Agora você entende", disse ele. "A verdadeira mudança não está em encontrar algo novo, mas em perceber o que sempre esteve dentro de você." Qian devolveu a caixa ao ancião, que aceitou com um aceno de cabeça. "Sua jornada não termina aqui", continuou o ancião. "Mas você agora caminha com a sabedoria que poucos alcançam. Lembre-se, Qian, isso vai mudar sua vida para sempre, mas a mudança verdadeira vem do coração." Qian retornou ao mosteiro com uma nova perspectiva. Ele continuou sua prática, mas agora com uma serenidade e uma clareza que antes lhe escapavam. Ele se tornou uma fonte de inspiração para os outros monges, não através de palavras, mas pelo exemplo de sua vida. Sua presença irradiava uma paz profunda, e seu olhar, antes marcado pela busca incessante, agora refletia a sabedoria de alguém que havia encontrado o que tanto procurava. Os monges mais jovens e até mesmo visitantes de vilarejos distantes vinham até. Os monges mais jovens e até mesmo visitantes de vilarejos distantes vinham até Qian, buscando conselhos e orientação. No entanto, ao contrário de muitos mestres que ofereciam respostas prontas, Qian encorajava cada um a explorar sua própria jornada. Ele sabia que a verdadeira sabedoria não poderia ser simplesmente transmitida, ela precisava ser descoberta por cada indivíduo, dentro de si mesmo. Com o passar dos anos, o mosteiro floresceu sob a orientação de Qian. Ele não se via como um líder, mas como um humilde praticante que havia encontrado seu caminho. Os ensinamentos que compartilhava eram simples, mas profundamente transformadores. Ele enfatizava a importância do desapego, da aceitação do presente e, acima de tudo, da autorreflexão. Qian continuou a meditar diariamente, não em busca de algo novo, mas para manter a clareza e a paz que havia encontrado. Ele cuidava do jardim com o mesmo amor e atenção, sabendo que a beleza das flores era um reflexo da tranquilidade interna que ele havia alcançado. As montanhas, com suas imponentes presenças, pareciam sussurrar segredos antigos, mas Qian agora entendia que esses segredos não eram externos, eles ressoavam em seu próprio coração. Nos últimos anos de sua vida, Qian sentiu que sua missão estava se completando. Ele havia aprendido, vivido e compartilhado a sabedoria que tanto procurara. Em uma tarde serena, enquanto o sol começava a se pôr, ele se sentou no jardim, rodeado pelo perfume das flores que ele mesmo plantara. Sentindo uma profunda paz, Qian fechou os olhos e mergulhou em uma meditação final, mais profunda do que qualquer outra. Sua respiração tornou-se suave,
como uma brisa leve nas montanhas, até que, finalmente, cessou. Qian havia partido deste mundo, mas não com tristeza ou arrependimento, e sim com a certeza de que havia cumprido sua jornada. Ele se dissolveu na serenidade do momento presente, exatamente como havia aprendido a fazer. Os monges do mosteiro, ao perceberem sua partida, não lamentaram. Eles sabiam que Qian havia alcançado a plenitude que buscará durante toda a sua vida. Em vez de tristeza, sentiram uma profunda gratidão por tudo que ele havia compartilhado, por toda a sabedoria que havia deixado como legado. A história de Qian, o monge que encontrou a iluminação dentro de si, tornou-se uma lenda no mosteiro e além. Ela era contada de geração em geração, inspirando aqueles que, como ele, buscavam algo mais profundo. A lição que ele deixou era simples, mas poderosa. A verdadeira transformação não vem de fora, mas de dentro. A paz, a felicidade e a iluminação estão sempre ao nosso alcance, esperando para serem reconhecidas e vividas. E assim, as montanhas do Himalaia, silenciosas e eternas, continuaram a testemunhar o ciclo da vida, sabendo que, como Qian, todos que buscassem com sinceridade acabariam por encontrar o que tanto desejavam. Não fora, mas dentro de si mesmos. Se você gostou, não esqueça de curtir e para mais vídeos como esse, inscreva-se.